Olá pessoal, tudo bem? Professor Calçada, vamos voltar a falar das funções oxigenadas agora. Lembrando que na última aula eu vi com você álcool, nós vimos o fenol e vimos a função éter. Então, na aula de hoje nós vamos prosseguir com as funções oxigenadas. Então, no seu caderno é exatamente continuação, vamos para a quarta função oxigenada. Então, a quarta função oxigenada vamos chamar de aldeído. Aldeído para efeitos de nomenclatura e o PAC sufixo AL, tá certo? Na aula passada eu me preocupei em álcool e fenol te mostrar que um tinha um caráter ácido de arrênios e o outro não tinha. O fenol tinha caráter ácido de arrênios, o álcool não tinha caráter ácido. As próximas funções, quando eu não mencionar algum caráter ácido básico da função, você não deve ficar preocupado com isso, tá certo? Se a gente for pensar em teorias de Bronsted ou de Lewis, toda função vai ter algum caráter ácido básico. Então, a gente pensando em teorias de arrênios, as funções que vocês têm que conhecer em termos de caráter ácido básico são os ácidos, o fenol, o ácido carboxílico e uma que vai aparecer no finalzinho das aulas aí de ácido sulfônico e as básicas são as aminas. As outras funções você não precisa ficar preocupado com esse tipo de caráter por enquanto. Então, olha só, definição de um aldeído, vamos lá? Olha, um aldeído ele tem um grupamento R qualquer ligado a um grupo C-O tracinho H. Muito bem. Esse C-O tracinho H frequentemente vai aparecer meio que disfarçado, escrito de uma outra forma. Você precisa saber reconhecer isso. Ele pode aparecer assim, ó. CHO, que eu digo que é um examinador bem intencionado, porque fica fácil de você perceber que aquilo ali não dá para ser um álcool, tá? Tem que ser um dupla O e um H mesmo para satisfazer a valência do carbono. Ou, às vezes, é raro, mas pode aparecer, COH. Puxa, quando coloca COH assim, desse jeito, eu acho chato, porque fica com a impressão de que é uma hidroxila aquele OH, e na verdade não tem como ser uma hidroxila, senão você não consegue satisfazer a valência do carbono, o carbono ficar com as 4 ligações, tá certo? Muito bem, nomenclatura e o PAC, como é que dá nome e o PAC para isso? Terminação AL. Para efeitos de numeração, esse sempre é o carbono 1 na hora de fazer a numeração, tá certo? Vou fazer com vocês os aldeídos mais simples. Existe uma outra nomenclatura para essa função, mas ela é derivada da ácido carboxílico que a gente vai ver daqui a pouco. Então, primeiro eu vou te mostrar o ácido carboxílico, depois eu volto e te faço a nomenclatura derivada. Então, olha só, o aldeído mais simples que existe é esse aqui, ó, H-C dupla O tracinho H. Como eu não estou com aquele repertório de giz colorido que eu costumo usar em aula com você, eu vou continuar usando aquela ideia de separar como se fosse uma separação de sílabas. Então, um carbono apenas, colocamos o prefixo de um carbono, ligação simples AN e aldeído termina em AL. Em casa, você lembra de juntar esses nomes todos, essas palavras todas, o nome dessa molécula fica metanal. Tá? Essa é uma molécula super importante e eu já vou te falar o outro nome que ela tem. Mas já guarda para mim uma outra estrutura para ela, tá? Porque ela é bastante comum e eu vejo muito isso. Quando chega em determinado momento do curso, vai aparecer isso aqui no seu caderno, olha, H2C dupla O. E geralmente aparece isso e vocês ficam meio ali, às vezes, sem saber como dar nome para isso. E não é difícil, gente. H2C dupla O só tem um jeito de escrever. Tem que ser 2 ligações simples com hidrogênio e dupla O, então tem que ser o aldeído, tá certo? O próximo aldeído, é um aldeído importante, é esse aqui, ó. H3C, C dupla OH. 2 carboninhos colocamos ET, ligação simples AN, aldeído AL, etanal.
tá certo? De aldeídos, eu não preciso ficar fazendo muitas moléculas com muitos exemplos. O que é legal você conhecer é que são moléculas importantes. Alguns aldeídos são usados, né, na indústria, né, de perfumes, eles têm um aroma bem característico, tem que tomar cuidado para não achar que é só éster que tem cheirinho agradável. Alguns aldeídos têm, né, aromas agradáveis, tá? E eu vou fazer agora um aldeído mais para treinarmos, né, nomenclatura, para ver como que você está de nomenclatura, como é que você está conseguindo fazer o nome das moléculas, tá certo? Então, um outro exemplo para você, apenas para treinarmos a nomenclatura, seria esse aqui, ó. É só para ver se as técnicas de nomenclatura estão bem fundamentadas, se você está acompanhando, está conseguindo fazer o nome das moléculas, né, com tranquilidade. Legal? Acompanha comigo. Ó, cuidado que sempre que acontece isso, mostrar só isso aqui. Lembra da aula passada como é que chamávamos isso? Esse C dupla O chama carbonila. Esse grupinho, eu vou circular já, daqui a pouco eu vou dar um outro nome para ele, tá? Ele tem um outro nome, né? Mas se a gente pensar assim, é só uma carbonila. Então, quando tem uma carbonila terminal, posso pedir uma coisa? Coloca o H, para você não esquecer e perceber que isso é um aldeído. Cuidado, cara, não pode ser cetona. A gente vai falar hoje em cetona ainda. O carbono tem que ser secundário para ser uma cetona, tá certo? Numeração. Esse sempre é o número 1, 2, 3, 4. O que tem pendurado aqui? Ó? É um CH3, então isso aqui é um grupinho metil, né? Então, como é que dá nome, calçada? Vamos lá, 4 carbonos, colocamos but. Tem uma dupla. Onde está a dupla? Entre o terceiro e o quarto carbono. Tracinho 3EN. Como o aldeído é sempre o primeiro carbono, então você não coloca o número 1. Lembra que tinha situações que a gente não colocava o número 1? Essa é uma delas, então, AL. Então, essa molécula chama but3-enal. O que tem pendurado lá no but3-enal? Um metil no carbono 3. Então, a gente escreve assim, ó, 3-metil but3-enal. Muito bem? Legal. Chega de aldeído. Vamos agora para a próxima função, super importante, se chama ácido carboxílico. Quinta função orgânica. Ácido carboxílico. Para a nomenclatura IUPAC, ácido, tem que pôr a palavra ácido e terminação oico. Definição. Um grupinho R, C dupla O e OH. Isso também aparece disfarçado assim. COOH bastante frequente e outro jeito bastante comum, CO2H. Então você vai encontrar essas 3 formas de você ver um ácido carboxílico, tá certo? Muito importante, C dupla O chama carbonila, OH chama hidroxila, se junta carbonila com hidroxila, esse grupo se chama carboxila. Aqui algo que eu gostaria que você soubesse. Eu devo chamar C-OH de grupo funcional carboxila ou de função ácido carboxílico? As duas coisas para vestibular são equivalentes. Bem entendido? Grupo funcional é igual à função orgânica no vestibular, tá certo? Então, se te perguntarem, né, qual é o grupo funcional dessa molécula? Se você se sente, né, desconfortável de escrever, né, grupo funcional ácido carboxílico, escreva grupo funcional da função ácido carboxílico. Tá? Então, vocês vão perceber nos exercícios, tá, que
muitas vezes, né, e é muito comum fazer essa troca, né, de grupo funcional para função orgânica, quando uma questão de vestibular solicita para você o grupo funcional, ela quer que você responda qual é a função orgânica, tá? Em listas de exercício a gente vai perceber isso, eu vou te chamar a atenção nas correções de exercícios em que isso acontece, perfeito? Bom, e o PAC, como eu estava dizendo, né? Nomenclatura e o PAC, a gente escreve ali, ó, ácido e terminação oico. Então, ácido com a terminação oico. O ácido carboxílico mais simples que existe, esse aqui, ó. H, tracinho C, dupla O e OH, certo? Vamos lá fazer o nome, ácido, com carboninhos apenas, prefixo de um carbono, ligação simples, AN, ácido carboxílico oico, ácido metanóico. O ácido metanóico foi isolado pela primeira vez as formigas. Pega as formigas, macera as formigas, destila a formiga, você extrai o ácido metanóico. Então, ele é muito conhecido com o nome de ácido fórmico. E você vai associar esse nome, né, que ele foi isolado das formigas. Sabe quando a formiga dá aquela picada dolorida tal? Uma parte daquilo, né, daquela dor é provocada pelo ácido fórmico. Então é importante que você conheça, né? Muito bem. O próximo ácido carboxílico é super importante. É esse cara aqui. Vamos fazer o nome, 2 carboninhos. Ácido Et. Ligação simples AN, ácido carboxílico oico, etanóico. Você sabe que ninguém chama ácido etanóico desse jeito. Ele é obtido, né, a partir da oxidação do etanol passando, né, por esse camarada que se chama etanol, né? Então, o ácido etanóico é muito comum ser chamado de ácido acético. Ácido acético. Tá certo? Então, é importante que você conheça isso, né? O ácido acético está presente no vinagre. Vinagre é uma expressão para vinho azedo, né? Então, os ácidos têm um sabor azedo, é importante que você conheça isso. O ácido acético, então, né, ele pode, né, ser usado para fazer uma nomenclatura alternativa a esse nome etanol, tá? Como que a gente faz? Olha só, se aqui tivesse um ozinho, repara, por isso é bom fazer um ao lado do outro, olha, ele ia ser muito parecido. Então, uma nomenclatura mais antiga, a gente diria assim, que esse aldeído é o aldeído que veio do ácido acético. Como ele é o aldeído que veio do ácido acético, eu chamo ele de aldeído acético. Ou então, repara só, vou pôr um OH aqui. Olha, é o acético. Mas espera aí, vou apagar o H agora. Apaguei o H. Devolvi só o hidrogênio. Isso agora não tem caráter ácido. Lembra que eu comentei na aula passada que ico era a terminação de ácido? Então eu vou tirar esse ico que aparece aí. Não é mais ácido, tira esse ico e vou colocar a palavra aldeído na frente. E aí não vai ter o acento, tá? Fica assim, ó. Acetaldeído. É um outro nome importante para esse camarada. Então, etanol ou aldeído acético é o acetaldeído. A gente acaba usando muito mais o termo acetaldeído, tá certo? Muito bem, de forma parecida, vamos ver se você consegue fazer para mim. Ó, ácido fórmico, vamos lá? Esse aqui então vai ser chamado de aldeído fórmico. É o aldeído que parece o que dá origem ao ácido fórmico.
Ou, vamos ver se você entendeu aquela história que eu contei ali, fórmico, sem ico, tirei o ico, e coloca aldeído na frente, formaldeído, tá? Essa substância ela é super importante, é o formol, que é usado para conservar peças de estudo de anatomia. É importante que você conheça isso, né? Deixa eu te mostrar mais um detalhe interessante que ajuda a entender algumas nomenclaturas, tá? Olha, se você pega um ácido e remove desse ácido uma hidroxila, você obtém um grupo chamado grupamento acila, ou a acila do ácido, um grupo acila ou acil. Então, se você pegar um ácido e você tirar uma hidroxila, você vai ter um grupo chamado grupo acil, certo? Muito bem. Se eu então pegar, né, o ácido acético, H3C, C dupla O, OH, o nome é acético, e eu retirar o OH, eu vou ficar com esse grupo. Não esqueça do tracinho amarelo. Lembra daquela conversa das aulas anteriores, do tracinho amarelo? Olha o tracinho amarelo. Não é mais ico, não é mais ácido. Então, como é que chama esse grupinho H3C, C dupla O? Ele se chama grupo acetil. Tá certo? Ele se chama grupo acetil, ou às vezes para melhorar a pronúncia num exercício eu chamo de acetila, né? Então, repara uma coisa, se você pegar um grupo acetil ou acetila e você acrescentar, né, um OH, é que ele volta a ser ácido acético, tá certo? Como que nós representamos um grupo acetil na bioquímica, na química orgânica? Por Azinho. Então, toda vez que você vir isso aqui, Azinho, é um grupo acetil ou grupo acetila. De forma parecida, a gente pode representar um metil por MET, tá certo? A gente pode fazer assim, ó. Esse grupo metil, né, ele pode ser representado assim, ó, por MET, né? Um propil por prop, né? E assim por diante, tá? Então, quando você encontrar esse grupo acetil, tá? Para você fazer de volta o seu ácido acético, você tem que acrescentar o que nesse grupo? Um OH. Então, a gente coloca assim, ó, o ácido acético é ACOH. Eu gosto de escrever HOC, mas pode escrever assim também, ó. Ou tem alguns colegas que preferem escrever assim, ó, ACOH. Legal. Cuidado com o seguinte. Na bioquímica, na química orgânica, é muito comum o uso do grupo acetil. Então, toda vez que aparecer um Azinho, assim, você tem que relacionar com esse grupo, H3C, C dupla O. Então, olha só, se você pegar o ácido acético e jogar em água, ele não chama ácido à toa, ele é um ácido de arrênios, ele vai ionizar, vai liberar H+, que vai estar ligado na água na forma de H3O+, então eu vou escrever só o H+, para simplificar, mais H3C, C dupla O, O-. Então, como é que é isso aqui se eu não quero escrever com as fórmulas estruturais? Se eu quero escrever, né, de maneira um pouquinho mais condensada e com uma abreviação. O ácido acético, ACOH, ou HOC. Né? Então, se eu escrever HOC, melhor, ACOH, e retirar um H+, em água, aqui, ó, tirar um H+,
O que vai tirar se eu tirar isso aqui? Vai sobrar ACO. Então, esse grupinho chama ACO-. Então, acético, você lembra daquela brincadeira? Mosquito, teimoso, temato, tepico, temeto, no vidrico. Ico troca por ato para você fazer nome de ânions. Então, se esse cara chama acético, isso aqui é que se chama acetato. Então, acetato é ACO-, certo? Então, isso aqui, né, é grupo acetil. Então, AC é acetil. Por favor, AC não é acetato. Se você quiser fazer AC- como se fosse acetato, coloque uma legenda. AC- igual a acetato e aí HAC vira o teu ácido acético, mas tem que legendar, porque na nomenclatura química nós usamos AC para grupo acetil, né? Apenas como curiosidade, né? Se você pegar um grupo acetil, não esqueça do tracinho amarelo, que está ele, acetil. Bacana? Se você colocar um grupinho metil ali naquele tracinho amarelo, vou fazer isso, ele deixa de ser um grupinho orgânico, não é mais IL, tira a terminação IL. Ah, mas isso aqui é uma função orgânica famosa, um carbono secundário, como chama? Função cetona. Então é por isso que essa molécula chama acetona. Porque se você tirar um metil qualquer da acetona, ela volta a ser um grupo acetil. É daí que vem esse termo acetil, precisa conhecer. Da mesma maneira, pessoal, olha só, vamos voltar para cá. Isso aqui é o formol, certo? É o grupo do formaldeído. Então, né, se eu tirar um H, né, do formol, cadê o formol? O ácido metanóico aqui, ó, ácido fórmico, ICO. Se eu tirar o OH inteiro, vira formil, certo? Agora, olha que curioso, então, se você remover, né, esse OHzinho, esse grupinho HC-O chama grupo formil ou formila, que curiosamente é exatamente o grupo da função aldeído. É por isso, tá, que esse grupo se chama grupo formil ou grupo formila. Então, quando a carbonila ganha um hidrogênio, ela passa a se chamar de grupinho formil ou formila, tá? Por quê? Porque vem do fórmico. Se você tirar isso aqui, ó, você faz a acila do fórmico. Então, isso aqui chama formil. HC-O, tá aqui, ó, HC-O. Por isso que esse grupo chama grupo formil, certo? Muito bem, né? No próximo bloco, eu vou fazer com vocês alguns ácidos carboxílicos importantes para a gente continuar essa parte das funções oxigenadas.